Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e nós estamos aqui mais uma vez no Laboratório de Verdade para fazer uma aula prática de um tema que vocês pediram demais. Nós vamos fazer uma aula prática sobre extração de RNA com trisol. Não é o trisol, vocês vão entender que é quase trisol, algo muito parecido, eu vou explicar para vocês depois que eu rodar a vinheta. Mas antes de rodar a vinheta, já deixa aquele combo de youtuber para mim, já se inscreve aí no canal, dá um like, você assiste o vídeo, compartilha com alguém aí que pode se interessar por esse assunto, que a gente vai alcançar mais pessoas, democratizar o conhecimento sobre biologia molecular. A gente se vê já já. Então beleza, deixa eu explicar algumas coisas aqui para vocês antes a gente falar tecnicamente de como a gente vai proceder aqui no protocolo. Primeira coisa, por que eu falei trisol? Porque trisol é uma marca, assim como o teu bombril a gente fala palha de aço, sei lá, a água sanitária é cândida, é a mesma coisa. O trisol é uma marca que ela ficou conhecida e todo mundo fala trisol quando o protocolo utiliza um conjunto de reagentes, são 3 reagentes, mas que é baseado principalmente em tiocianato de guanidina. Então nós vamos utilizar hoje aqui um reagente que é equivalente ao trisol, só que de outra marca, que é chamado Tree Reagent, que é da Merck. Então é por isso que eu falei trisol, não trisol, o reagente faz exatamente a mesma coisa que o trisol, é o mesmo protocolo, funciona exatamente o mesmo procedimento, só que o trisol é uma marca, Tree Reagent é outra marca, que é o que a gente vai utilizar aqui da Merck. Aí vem o segundo recado. É por isso que a gente está nesse laboratório top, dá uma olhada nesse laboratório novíssimo que a Merck construiu aqui em São Paulo e eles gentilmente cederam para eu fazer essa gravação aqui. Eu pedi para eles e eles cederam, eu sabia que eles tinham um laboratório, eles me cederam esse espaço aqui e eu estou fazendo essa gravação que não é uma publicidade, de fato não é, foi uma gentileza que eles fizeram para mim. E o terceiro recado é a dinâmica dessa aula, que é o seguinte, nós vamos começar com a parte teórica lá no estúdio, vou explicar para vocês como é que funciona aqui esse protocolo, cada um dos passos, você vai entender como ele funciona e depois a gente volta aqui para a prática e faz tudo na prática, beleza? A gente vai lá para a aula teórica, agora a gente se vê lá no outro estúdio. Maravilha! Então vamos ver aqui na teoria rapidinho como é que funciona o trisol, como é que funciona o Tree Reagent e essa técnica, esse método de extração. E eu vou colocar esse método de extração dentro do contexto das metodologias de extração e purificação de DNA e RNA, que no caso a gente vai focar um pouco mais em RNA, mas o racional é muito parecido para DNA. Então eu vou colocar ele dentro do contexto, utilizando outros métodos de extração, só para que você tenha claro aí as possibilidades que existem, certo? Então vamos começar. É o seguinte, estão falando dentro do contexto de extração e purificação de DNA e RNA, são basicamente 3 passos. No caso de quem está trabalhando, quem vai fazer uma extração pelo método fenolclorofórmio, que é o método utilizado por trisol, Tree Reagent, DNAzol e assim por diante, né, que utilizam essa metodologia, vai fazer 3 passos. São 3 passos principais. A primeira é a lise, extração do DNA, do RNA de dentro da célula, a exposição do ácido nucleico ao ambiente para que ele possa ser purificado lá na frente. Aí vem o processo de purificação mesmo, o isolamento e a ressuspensão, no momento que você recupera aquele ácido nucleico para seguir com os próximos passos. Então a gente vai seguir aqui nesse fluxo, nesses 3 passos, começando com a lise. No caso da lise, né, a gente vai falando de uma maneira geral de extração e purificação de ácido nucleico. A lise é aquele momento que você vai pegar o seu ácido nucleico e extrair de dentro da célula, vai romper a membrana celular, expondo o ácido nucleico ao meio para que ele possa ser isolado lá na frente. Só que no caso do Tree Reagent, que a gente vai utilizar, a técnica que a gente está utilizando aqui, o método que nós estamos utilizando aqui nessa aula, o processo você vai ver que a lise geralmente ela acontece junto com o próximo passo, que é a purificação. Sei lá, 99% das vezes deve seguir nessa mecânica. Mas a lise, mas de todo jeito, esses 2 passos acontecem, mesmo que eles sejam ali misturados, eles acontecem meio juntos, no caso do Tree Reagent, eles vão acontecer, tá? Então, a lise é aquilo, quando você rompe as células e libera o ácido nucleico para que ele possa ser purificado. Há basicamente 4 mecanismos, você pode fazer essa liberação física, de maneira física, química, enzimática e combinação dos 2.
No caso do trisol, do tree reagent, dessa estratégia que nós estamos utilizando aqui, acho que para todos os casos, para a maioria ou para todos os casos, vai ser a combinação de dois. A lise vai acontecer de forma física, que você vai fazer uma força física, seja na célula, num tecido e assim por diante, como química, utilizando justamente os componentes que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a lise é aquela mesclada, é a combinação dos dois métodos, certo? Mas de qualquer maneira, o racional da lise é quando você expõe o ácido nucleico. Ainda não falei nada aqui do tree reagent propriamente dito. Aí vem o isolamento, a hora que você vai fazer a purificação. O isolamento, a purificação, é quando você separa o seu ácido nucleico alvo de todo o resto. Vai separar o RNA de DNA, de proteína, de debris celulares, de outras moléculas como carboidrato, ureia e assim por diante. Outras moléculas ali presentes na sua própria amostra e considerando a química utilizada no processo de extração e purificação. Então vai isolar o DNA, RNA de proteínas e outros componentes celulares. Essa etapa pode ser subdividida em dois passos. E aí a gente já vai, aqui no caso do protocolo do trisol tree reagent, segue esse mesmo racional aqui, que é o isolamento e a lavagem. O isolamento, o processo de isolamento e purificação é aqui especifica cada uma das estratégias, cada um dos métodos de extração e purificação. E aqui eu separei os três principais métodos: fenol e clorofórmio, colunas e beads magnéticas. A gente não vai falar de coluna, já tem uma aula prática aqui sobre extração de DNA e RNA por coluninha, vou deixar aqui em cima para você buscar se você quiser. E bead magnética, a gente vai fazer essa aula em algum momento, mas ainda não tem. Tem aula teórica dela, a prática só tem de coluna, mas teórica tem de bead magnética também. Mas aqui no nosso caso, nós vamos utilizar a estratégia do fenol e clorofórmio, que no caso do tree reagent, o trisol também, ele tem a adição de um terceiro componente, que é o tiocianato de guanidina, por isso que é chamado de tri alguma coisa, que são três componentes principais: o fenol, o clorofórmio e o tiocianato de guanidina. Então nós vamos focar nessa metodologia hoje, na aula de hoje, como que funciona a extração, o isolamento por este método. Aqui no caso nós temos a amostra que vai ser misturada, homogeneizada com o tree reagent. É neste momento que começa o processo de extração e de purificação também, mas aqui mais especificamente extração. Existe um momento aqui no protocolo, que a gente vai ver lá na frente, que varia de amostra para amostra, que você vai pegar uma amostra e misturar com vigor com o tree reagent. É nesse momento que você está fazendo a lise, começando ali os primeiros passos de purificação. Você vai entender melhor, mas aqui mais focado na lise mesmo. Então, neste passo, nós podemos aqui ter tecido, podemos ter célula de suspensão, célula cultivada em monocamada. Você pode ter diferentes opções aí de fontes de amostra para fazer esse primeiro passo aqui do protocolo. Então, é neste momento que você vai pegar o tree reagent e misturar com a amostra. Você tem que fazer de tal maneira que o ácido nucleico presente na amostra seja liberado, seja exposto aos outros componentes aqui do tree reagent para ser feita a purificação. Então, no caso de quem trabalha com tecido, a gente vai ver rapidinho ali na frente, quem trabalha com tecido, muito provavelmente vai ter que pegar aquele tecido, misturar com o tree reagent e homogeneizar de alguma maneira. Pode ser cadinho e pistilo, aquele cadinho e pistilinho que cabe dentro de um tubo Eppendorf, por exemplo, dá para fazer a homogeneização dessa maneira. Pode ser utilizando um politron, que é um homogeneizador mais agressivo, que é como se fosse um liquidificador. Quem não conhece, é como se fosse um liquidificador invertido, no qual você tem a lâmina, você enfia a lâmina dentro do tubo, que está misturado com tree reagent, com amostra, com tecido, e ele vai macerando, misturando tudo ali, expondo o ácido nucleico, fazendo com que esses reagentes interajam, tenham a sua atividade no processo de extração. Tá? Então, no caso do tree reagent, vai misturar a amostra, o tree reagent já tem o fenol ali nele, então tem o tiocianato de guanidina e o fenol misturado. Depois dessa homogeneização, você vai misturar com clorofórmio, é isso que a gente vai ver no protocolo daqui a pouco. Na verdade, mais focado aqui, porque o protocolo a gente vai fazer lá na prática que é melhor. Mas vai misturar essa mistura que você fez aqui, do tree reagent com a amostra, junto com clorofórmio. No caso de célula, eu não falei, né? Se estiver trabalhando com tecido, tem que fazer uma homogeneização mais vigorosa. No caso de célula, pode ser o up and down com a pipeta mesmo, só de passar ali com a pipeta, possivelmente vai romper a célula já e expor o ácido nucleico. Então fez essa mistureba aqui, misturou com clorofórmio, depois que misturar com clorofórmio, vai centrifugar em alta velocidade. Acontece que quando a gente centrifuga essa mistureba, clorofórmio, fenol, tiocianato de guanidina, amostra, tudo aqui misturado, depois da centrifugação, o que acontece?
A proteína, debris celulares, é aquilo que não nos interessa aqui no caso, que aqui nos interessa o RNA, talvez o DNA em alguns casos. Então, o que não nos interessa fica solúvel na fase orgânica, que é essa fase rosinha, você vai ver direitinho lá durante o vídeo na aula prática, que é essa fase rosa. O que nos interessa fica aqui na fase superior, que é a fase aquosa. No caso, se o objetivo é extrair RNA e DNA, o RNA ele está na fase superior, o DNA é um filetinho aqui entre a fase orgânica e a fase aquosa, e aí a proteína que está aqui embaixo. Dá para extrair os três, né, utilizando esse protocolo, tanto o RNA como o DNA, como proteína também, tá bom? Dá para extrair essas três moléculas. Feito isso, aqui já começou o processo de purificação, né? Porque você separou o RNA do resto. Aí, no caso, o RNA ou o DNA, você separou do resto. Então começou o processo de purificação. E aí basta você vir com a pipeta aqui e retirar a fase aquosa, onde está o seu material. Vem aqui com a pipeta, puxa a fase aquosa, passa para um tubo novo, ele fica isolado ali. Agora nós vamos lavar isso aí, dar mais algumas rodadas de purificação para ficar só RNA mesmo, ou só RNA e DNA, ou só DNA, tá bom? Aqui no nosso protocolo de hoje, na aula prática, vai ser só RNA. O passo seguinte é um passo de precipitação. Então aqui você tem o RNA que está em solução, ele está em solução, agora você vai precipitar. Como é que precipita RNA? Com adição de álcool. Aqui no nosso caso não vai precisar de sal porque ele já tem os componentes do Tri-Reagent, do kit que já vem com tudo ali. Então a gente vai adicionar aqui apenas álcool, no caso é álcool isopropílico absoluto. RNA, DNA, o RNA e o DNA eles não são solúveis em etanol 100%, etanol absoluto ou isopropanol absoluto. Então, se você misturar aqui o isopropanol absoluto com o RNA que a gente acabou de separar lá da amostra, né, do Tri-Reagent, das proteínas, etc. Quando você mistura o isopropanol com o seu RNA, mistura bem, vigorosamente, para fazer uma mistura e depois centrifuga, o que vai acontecer? Vai acontecer a formação de um pellet, o RNA de novo. Não é solúvel em isopropanol, outras moléculas são, e aí, mas quando você centrifuga, você precipita aquilo que te interessa, o que não está em solução, que é o RNA. Então ele fica aqui precipitadinho, em formato de pellet, e aí você vai para o próximo passo, que é o passo de lavagem. Aqui já está praticamente isolado, purificado, mas fazendo uma lavagem aqui vai favorecer, eliminar qualquer complexo de RNA com proteína ou outras moléculas que eventualmente ainda estão contaminando. Então a gente vem aqui para o passo de lavagem. Vejam, né, que eu mantive aqui a informação dos 3 métodos porque esses dois passos aqui são comuns a todos os métodos, né? Cada um varia, vai fazer de uma maneira diferente. No caso do fenol, do clorofórmio e do tiocianato de guanidina, funciona desse jeito. Coluna é outro jeito, o bidimagnético é outro jeito. Mas aqui a lavagem, no caso do trisol, do Tri-Reagent, funciona da seguinte maneira. Nós temos o pelletzinho formado aqui no fundo do tubo. Às vezes dá para ver, às vezes não dá. A gente vai fazer é adicionar etanol 75% e homogeneizar isso aqui muito bem. Homogeniza muito bem. Não dá para desfazer o pellet, porque dá uma alta concentração de álcool aqui ainda, mas vai homogeneizar isso aqui muito bem, centrifugar e retirar o excesso de etanol 75%. A gente já fez a purificação, já fez a lavagem. Essa amostra aqui ela está pronta para ir para o próximo passo. Quando a gente compara o fenol clorofórmio, aqui no caso também com o tiocianato de guanidina, em relação a outros métodos, como a coluna, como as bides magnéticas, nós temos algumas vantagens aqui que a gente pode elencar. Primeira coisa, a vantagem de reagentes como o Tri-Reagent, primeiro, que ele é muito eficiente, ele funciona para diferentes tipos de amostra, dá para extrair boa quantidade, um rendimento muito alto de DNA, de RNA, aquilo que você for precisar, principalmente o RNA. Ele é compatível com a extração de DNA de grande peso molecular, então lá no protocolo vocês vão ver que dá para melhorar, dá para você favorecer a não fragmentação do DNA durante o processo de extração, tá? Tem um jeitinho lá que você utiliza, basicamente utilizando aquele cadinho e o pistilinho, né? O cadinho, o pistilo que cabe dentro de um tubinho Paydorf, tá bom? É aquele lá. Vai ser um processo mais delicado, em vez de utilizar um politron que é mais agressivo, né? As proteínas vão ficar na fase orgânica e elas podem ser purificadas também. Então, um kit que permite você extrair outras moléculas se você quiser, como proteína e DNA. Bom desempenho com amostras ricas em lipídios, é outra vantagem. Qual que é a desvantagem? O fenolclorofórmio pode causar intoxicação, tem um cheiro forte, então tem que fazer esse trabalho dentro de um local arejado. Se você tiver acesso a uma capela, recomendadíssimo que você trabalhe capela, tem que usar óculos, aquela coisa toda.
Os resquícios de fenol e o clorofórmio, que são parte do processo, né, se você mantivê-los na amostra, aí num processo de purificação falhou, não funcionou muito bem, a gente vai falar sobre isso na prática, pode inibir reações lá na frente. Então tem que tomar cuidado no passo de coleta da fase aquosa. É ali que pode estar o pepino, pode estar o erro. Beleza? Aí vem para o terceiro passo aqui, dos três principais, né, que é a ressuspensão. O momento que você pega aquele pellet de RNA e vai solubilizá-lo novamente. Então basta nesse momento retirar o etanol 75%, deixa ele secar um pouquinho ali, adicionar água ou tampão. Geralmente se utiliza tampão TE ou low TE, dependendo do que você for fazer. Então está aqui o pelletzinho aqui no fundo, adiciona o seu tampão ou sua água que homogeniza muito bem, desfaz o pellet e ele está pronto para você seguir para os próximos passos. Ou você segue aí para uma reação, ou vai fazer o controle de qualidade, que é o mais indicado. Algumas observações e dicas, você pode combinar a extração de RNA ou de DNA com fenolclorofórmio e tiocianato de guanidina com outros métodos como coluninha. Então você pode combinar as vantagens dos dois métodos. Extrai primeiro com fenolclorofórmio, a vantagem é a grande quantidade do material que você consegue extrair, e, eventualmente, dependendo da sua amostra, dependendo da sua habilidade, talvez o processo não seja o mais puro de todos, aí você faz uma rodada de purificação com coluninha. Então você utiliza o benefício dos dois métodos. Algumas dicas eu vou falar aqui, outras eu vou falar lá na prática, então os que eu não falar na prática eu falo aqui agora. É importantíssimo que você se atente no protocolo em relação à quantidade de amostra utilizada e à solução de Lise. No caso, a solução de Lise aqui é o próprio Tri-Reagent. Então você tem que utilizar a quantidade, o volume adequado para a quantidade de amostra que você tem. Porque se você utiliza amostra demais em relação ao Tri-Reagent, o que vai acontecer é que esse kit, os reagentes não vão conseguir desempenhar o que eles têm que desempenhar ali na sua amostra, incluindo a inativação de RNases, que são as enzimas que degradam o RNA. Ao mesmo tempo, se você colocar pouca amostra e muito Tri-Reagent, talvez você não tenha a quantidade adequada de RNA ou DNA lá na frente, né? É importante você não deixar a amostra esquentar, principalmente quando você estiver fazendo a homogenização, né? O passo de Lise, que se você utilizar um cadinho pistilo, um politron, isso gera atrito e a amostra vai esquentando. Então evita que a amostra esquente. Homogeniza muito bem. Centrifuga na velocidade certa, no tempo adequado. Aqui a homogenização muito bem, é claro, para você fazer com que os reagentes entrem em contato com o RNA para fazer a purificação. Centrifuga na velocidade certa, no tempo adequado. A minha dica é que você não processe muitas amostras por vez, porque é um processo demorado, muito manual, e você acaba cansando e as últimas amostras provavelmente vão ser prejudicadas, né? E cuidado para não movimentar as fases quando estiver fazendo a retirada. Isso aqui eu falo bastante lá na hora, esse aqui também, este aqui também, este aqui também, este aqui também e este aqui também. Então isso você vai ver lá na prática que é mais legal. Só para a gente finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha no protocolo, bater o olho rápido aqui no protocolo. Eu vou deixar o protocolo do lado lá, conforme a gente vai avançando nos passos na aula prática, eu vou colocando o protocolo, destacando em que fase a gente está do protocolo. Maravilha, então aqui nós estamos no protocolo do Tri-Reagent, ele fala que o Tri-Reagent, também conhecido como trisol, ele fala que é a mistura do tiocianato de guanidina com fenol, que a gente vai utilizar depois na mistura com o clorofórmio. Ele explica mais ou menos o que eu expliquei aí para vocês. Depois, aqui embaixo, ele começa a falar para cada tipo de amostra, cada fonte de amostra, qual que é o procedimento. Então, no caso de tecido, tem que fazer a homogenização com mais vigor, utilizando um politron, por exemplo. Ele fala a quantidade também. Se precisar, se você quiser evitar o dano ao DNA, a fragmentação do DNA, faz uma homogenização mais de leve. Dá para trabalhar com células em monocamada também. Aqui é bem simples, basta adicionar o Tri-Reagent diretamente à cultura, fazer o up and down com a pipeta e seguir para a extração. Se você trabalha com células de suspensão, retira o que for líquido desse processo, né? Isola as células que é líquido lá na cultura. Então, por centrifugação, você isola essas células e aí mistura, faz o up and down com o Tri-Reagent para começar a extração. Aí depois ele dá algumas recomendações para diferentes condições aí que talvez você venha a ter, dá uma olhada nisso aqui com calma depois, e aí ele vem aqui na fase de separação, no momento que vai separar, misturou a amostra com o Tri-Reagent, adicionou o clorofórmio, homogeneizou bem, centrifugou, aí tem que separar as fases, vai retirar as fases. Ele dá uma alternativa aqui, o clorofórmio, se você precisar. Aí ele está falando aqui, vai transferir a fase aquosa,
para um tubo novo, vai adicionar o isopropanol, centrifugar para formar o pellet e depois lavar com etanol 75%. Certo? Aí lavou, vai ressuspender, depois que ressuspender, você tem a possibilidade, deixa secar ali bem, né? Tem uma quantidade, um tempo ideal que eu vou falar ali na aula prática, para você deixar secando após a retirada do etanol 75%. E aí tem um passo aqui que você pode fazer, eu recomendo que você faça, tá? Que eu não faço lá na prática, porque é só uma incubação, mas eu recomendo que você faça. Que é isso daqui, ó, para facilitar a dissolução, mistura por pipetagem, vai misturando o seu pellet com a água ou com o TE que você utilizou para eluir entre 55 e 60 graus Celsius por 10 a 15 minutos e aí você vai facilitar a ressuspensão. Feito isso, nós podemos voltar para a aula prática para você ver todo esse processo aqui sendo feito na vida real. Vamos lá! Maravilha, voltamos aqui para a bancada agora, vamos fazer na prática o que vocês viram aí na teoria, entenderam como é que funciona esse reagente, vamos fazer aqui na prática. Alguns comentários só, nós estamos num laboratório que tem altíssimo controle de qualidade, altíssimo controle rigoroso também de segurança, então eu estou aqui paramentado, da forma adequada para trabalhar, vou utilizar aqui essa capela, tudo certinho, de acordo com as normas do laboratório e também com as normas de Covid, porque a gravação desse vídeo está sendo ainda no meio da pandemia. Estamos acabando, parece que está indo tudo para melhoria, mas ainda estamos na pandemia. Então, só para vocês saberem, para a gente utilizar aqui, passei por testes, estamos seguindo os protocolos de distanciamento social, tudo certinho, beleza? Então vamos começar. O que a gente vai fazer a primeira coisa agora? Como a gente não vai poder trabalhar com uma amostra de verdade, não pode entrar material biológico nesse laboratório, então a gente vai fazer uma simulação. Mas não tem muita diferença do que vai acontecer na sua vida real aí. A gente viu lá na aula teórica quais são os procedimentos para cada tipo de amostra. Então, às vezes a amostra é de tecido, às vezes é célula, às vezes é célula que está imunoclonada. Cada amostra vai ter o seu protocolo inicial, mas a partir dali não tem muita diferença. Então, aqui, como a gente não vai poder colocar uma amostra de verdade, vamos colocar aí por volta de 100 ml de água mesmo, né, que é equivalente a 10% do Tree Reagent que a gente vai utilizar, como diz o protocolo, só para ter alguma coisa ali misturado, certo? A partir dali, a partir da homogeneização desse primeiro passo, o resto ele é igual, independente do tipo de amostra que você vai utilizar. A amostra está homogeneizada com o Tree Reagent, segue aí o protocolo normalmente, como eu vou mostrar aqui. Fechou? Então vamos começar nisso agora. Olha só. Eu tô com 2 tubos aqui, vamos fazer 2 tubos só para não fazer um tubo só. Eu vou ficar aqui meio de costa para vocês, porque eu preciso usar, como eu falei, a capela aqui, tá bom? Mas eu vou virando e a gente vai conversando. Eu vou fazer 2 tubos, eu vou chamar um tubo de 1, aqui vou colocar na tampinha, o outro tubo de 2, só para não fazer um só. Se por um acaso a gente perder um, errar mais, a gente fica com 2 e pode fazer algum testezinho, tá bom? 2 tubos só por isso. E aí eu vou colocar, primeira coisa, 100 microlitros de água nesses 2 tubos. Aqui tem água, eu vou colocar 100 microlitros de água para simular o que seria a nossa amostra, tá bom? Só para simular o que seria a amostra. Então aqui, ó, 100 microlitros de água. No tubo 1, amostra 1. E 100 microlitros de água do tubo 2. Beleza. Feito isso, vamos colocar o que seria equivalente ao trisol, né? Lembra que eu falei para vocês, é exatamente a mesma coisa, só que é outra marca, chamada de Tree Reagent. Fechou? É esse daqui que a gente vai utilizar, mesma cor do trisol, mesmo cheiro, é exatamente a mesma coisa. Cuidado para manipular esse negócio, porque ele é tóxico, ele tem o cheiro forte, tem que tomar cuidado para você não se contaminar, não contaminar o ambiente, não se machucar manipulando esse reagente, tá bom? Trabalhe com bastante cuidado, que esse aqui é o ponto hoje que, em termos de segurança, mais delicado desse protocolo. Fechado? Então vamos lá, a gente vai colocar 1 ml do Tree Reagent em cada tubo e homogeneizar. Então vou pegar aqui 1 ml, ó, mesma corzinha. Se por acaso você já utilizou trisol aí, já viu? É isso aqui, ó, não tem a menor diferença.
Homogeneiza aqui bem. Se a gente tivesse com uma amostra de verdade, esse processo de homogeneização aqui, ele é fundamental. Ele é fundamental. Esse processo de homogeneização, vou até parar para falar com vocês sobre isso. Esse processo de homogeneização, que vai variar de amostra para amostra, ele é fundamental. Por quê? Porque é nesse momento que esses reagentes aqui, o componente do T-reagent, ele está entrando em contato com a amostra, com o RNA, com o DNA que está ali dentro, e inativando as nucleases, e quando ele inativa as nucleases, é aí que a sua amostra fica tranquila. Principalmente se você estiver trabalhando com RNA. Se estiver trabalhando com RNA e essa amostra em temperatura ambiente, nós estamos fazendo tudo aqui em temperatura ambiente até esse momento, se você não inativar as nucleases, aquele DNA, aquele RNA que está ali dentro, ele vai começar a degradar. Então é fundamental fazer uma homogeneização adequada aqui nesse momento, que vai favorecer a inativação das RNases, das DNases, vai favorecer o desfazer o complexo de DNA com proteína, de RNA com proteína. É o primeiro passo para você isolar o seu ácido nucleico, tá bom? Então o processo de homogeneização é muito importante, varia de amostra para amostra. Aqui no caso estamos fazendo uma homogeneização por pipetagem mesmo, mas eventualmente aí no seu caso você vai ter que fazer uma homogeneização com um politron, sei lá, de alguma maneira, dependendo da amostra. Aqui, por enquanto, só homogeneização por pipetagem. Vamos continuar aqui. Eu vou fazer para outra amostra, colocar 1 ml do T-reagent na outra amostra. E faz a homogeneização aí. Nesse ponto aqui, para quem está trabalhando com RNA, que está naquela loucura, né, manipulação de RNA, vai degradar, meu Deus do céu, aqui é um momento que a sua amostra já começa a ficar mais segura. Então aqui já não tem aquela correria de trabalhar ou no gelo ou no nitrogênio líquido, aqui já começa a ficar mais sossegado, tá bom? Então, óbvio, homogeneiza bem por todos esses motivos, mas já não tem aquela loucura mais de manipular o RNA. Inclusive, é até recomendado que você deixe agora essas duas amostras aqui incubando por 5 minutos, justamente para o T-reagent funcionar, ativar, fazer o que ele tem que fazer ali dentro e depois a gente continua aqui. Então vamos dar esses 5 minutos de incubação e a gente já volta. Beleza, incubou 5 minutos, agora vamos colocar o cloroforme. Aqui está um dos momentos críticos desse, não é crítico de difícil não, mas é um momento muito importante do protocolo. A gente vai adicionar 200 microlitros de clorofórmio nas amostras já incubadas, já com o T-reagent e homogeneizar muito bem. Então o segredo aqui está na homogeneização. Faz uma homogeneização vigorosa depois dessa mistura, dessa adição e vai incubar depois por mais 15 minutos. Vamos fazer isso? Então eu vou colocar aqui 200, eu já deixei a pipeta preparada, 200 microlitros de clorofórmio. Vamos abrir o clorofórmio agora, só porque ele é muito volátil. Ele pinga se você for pipetar, então vou até deixar o tubo aberto já. Incubou aqui a amostra 1 por 5 minutos, a amostra 2 também. Eu vou adicionar 200 microlitros de clorofórmio absoluto em cada uma delas. Então aqui não pode bobear muito não, senão ele começa a pingar. Olha lá, tá pingando, 200 microlitros, fecha. Mais 200 microlitros. Fecha. Agora o segredo está aqui, ó. Misturou, ele já vai começar aqui a formar as fases. É isso que a gente quer, que ele vai formar as fases. A gente viu lá na aula teórica que isso é o objetivo aqui. Só que para você fazer esse negócio funcionar direito, tem que fazer uma homogeneização vigorosa. Isso aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Se tiver um vórtice aí para te ajudar, pode fazer no vórtice também. Não tem problema nenhum. Mas o importante é que a amostra misturada com o T-reagent aqui e o clorofórmio estejam muito bem homogeneizados. Homogeneizou, opa. Ó, ele vai ficar cor de rosa, tá vendo? Vai ficar com uma corzinha cor de rosa mais leve. Faz isso para outra amostra também. Né? Se você tiver o vórtice de novo, faz um vórtice que é melhor. E aí, depois disso aqui, homogeneizou muito bem, deixa incubando aí 15 minutos em temperatura ambiente, vai incubar por 15 minutos em temperatura ambiente, e depois dessa incubação a gente vai para centrifugação, beleza? Vamos deixar incubando aqui
Enquanto incuba, a gente pode fazer um negócio. Pessoal, enquanto incuba, vamos fazer aqui essa diluição, porque lá na frente a gente vai precisar de etanol 75%. Então, vou fazer essa diluição do etanol 75% e já deixar pronto para quando for precisar não diluir lá na hora. Duas informações importantes aqui. Primeira delas, vai fazer etanol 75% para lavagem, que é o que a gente vai preparar ele para esse passo, faça fresco, utilize ele fresco. Prepare no dia, não pega etanol que foi diluído, preparado no dia anterior, sei lá, 2 dias atrás. Tem que fazer no dia, porque o etanol evapora mesmo e aí você vai estar numa concentração diferente da ideal, certo? Então essa é a primeira coisa. Segunda informação, aqui nós vamos precisar de 1 ml de etanol 75% para cada amostra. Então não vai precisar de 2 ml para as 2 amostras. Eu vou fazer 5 ml aqui só para ter de sobra mesmo, para sobrar um pouquinho, se errar, se pingar, alguma coisa do tipo, e para trabalhar com volumes um pouco maiores. Certo? Para fazer, então, etanol 75%, ou 5 ml de etanol a 75%, nós vamos pipetar 3,75 ml de etanol e misturar com 1,25 ml de água. Aí ele vai ficar aí no seu 75%. Se você está confuso com essas contas, como preparar essas diluições, tem um vídeo aqui no canal só sobre isso. As contas, a matemática que envolve o laboratório de biologia molecular. É coisa simples, mas se não tiver uma organização de raciocínio, você pode ficar perdido. Então, eu vou deixar aqui em cima um link para você, ou se você estiver assistindo aqui no YouTube, o link está aqui em cima. Se você estiver assistindo dentro do Clube do DNA, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir essa aula sobre diluição. Fechou? Então vamos fazer essa diluição. 3,75 ml de etanol misturado com 1,25 ml de água para ficar 5 ml a 75%. Vamos lá. Vou colocar aqui, eu vou utilizar, como a gente vai pipetar 3,75 ml de etanol, eu vou utilizar a P1000 mesmo. Eu poderia trabalhar com uma pipeta maior, mas vou pipetar com a P1000, vou pipetar 3 vezes, com cuidado, né, para não perder aí o volume adequado. Então eu tenho água aqui que eu já tinha deixado separado. Vou pegar o etanol, vou colocar aqui dentro, que o etanol absoluto ainda não peguei. Vou deixar o etanol absoluto aqui e aí a gente faz a diluição. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu ajeitar aqui as coisas para ficar mais organizado. Esse aqui é o do etanol, esse é o etanol. Então, ó, vou pegar 3 vezes, 1 ml 3 vezes, vou colocar aqui no tubo de etanol. O etanol é volátil, então cuidado para não deixar ele pingar, tá? Então faz aqui com cuidado, não fica bobeando não. E é bom não deixar ele muito tempo aberto também, porque senão ele vai evaporando. Então aqui peguei 3 ml, vou pegar 750 agora, vou baixar aqui para 750. 750. Beleza. Então aqui nós temos o etanol absoluto. Vou fechar aqui para ele não evaporar. E agora eu vou colocar 1,25 de água. Vou aumentar aqui para 1 de novo. Essa caixinha aqui ela está entortando um pouco a ponta da minha ponteira. Tá ruim. Vou pegar a outra lá depois. Essa aqui tá um pouco ruim. Então aqui eu vou colocar 1 ml. Trocar. Que eu encostei. E agora 250 microlitros, que era 1,25, né? 250 microlitros para ele ficar aí no volume e na concentração correta que a gente vai precisar lá na frente no protocolo. Lá nos últimos passos, na hora que a gente estiver fazendo a lavagem da amostra, eu vou explicar com calma, a gente vai utilizar esse passo. Ó, tá entortando, tá? Essa caixinha não tá legal. Vou pegar até aqui com a mão, com cuidado. Depois desse aqui eu troco lá para não ficar utilizando ela. Então, ó, mais 250 de água. No tubinho de etanol. Melhor jeito de você homogeneizar solução é por inversão.
Só inverter e aqui o etanol 75% está pronto. Até escrever aqui no tubo para não confundir. Etanol 75%. Sempre fresco. Beleza? Então vamos deixar incubando aí mais um pouquinho e daqui a pouco a gente volta. A amostra incubada, já preparamos o etanol 75%, agora a gente vai levar a amostra lá para a centrífuga, ela vai centrifugar 12.000 G por, acho que 15 minutos, né? 15 minutos a 4 graus Celsius, entre 4 e 8 graus Celsius, e aí ela vai separar as 3 fases que nos interessam aqui. Mas só de incubar, veja só dela ficar aqui incubando alguns minutinhos, ela já começou a separar as fases, ó. Já tem ali a fase aquosa, a fase orgânica já começa a se separar. Agora, com centrifugação, a gente finaliza esse processo. Se por um acaso você tiver alguma dúvida como utilizar uma centrífuga, a diferença entre G e RCF e RPM, se você tem dúvida sobre isso, tem uma aula aqui no canal do YouTube, né? Se você estiver assistindo no canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui em cima, o cartãozinho aqui em cima. Se você estiver assistindo no Clube DNA, eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir essa aula sobre centrifugação. Ali eu explico tudo, então eu não vou entrar em detalhes aqui sobre a centrifugação, ali eu explico tudo que você precisa saber para fazer esse procedimento adequadamente. E por que a centrifugação tem a ver com gravidade, com G, e um pouco é por isso que a gente deixou a amostra aqui incubando também, e é por isso também, sobre essa explicação que eu dou lá no vídeo, que as fases já começam a separar antes mesmo da gente fazer a centrifugação. Tem a ver com a gravidade, tem a ver com o G, tem a ver com a RCF, tem a ver com a RPM. Então vamos lá, eu vou levar para a centrifugação agora e a gente volta aqui para a separação das fases. Então vamos para a primeira rodada de centrifugação. São 3 no total nesse protocolo, tá? A primeira para a gente separar as 3 fases, tá bom? Então a gente vai começar aqui com a primeira centrifugação, 12.000 G, 15 minutos, 4 graus Celsius mais ou menos, entre 2 e 8 graus Celsius. Deixa ali bonitinho centrifugando e depois direto para a bancada para fazer a remoção da fase superior, beleza? O tubinho já está aqui dentro, vamos rodar. Terminando de rodar aqui, a gente já vai para a bancada e faz a separação das fases, faz a retirada da fase superior. Beleza, a nossa centrifugação ficou pronta. É nesse momento que nós estamos na parte mais delicada do protocolo, que é onde a gente vai separar o RNA, a amostra de RNA de todo o resto mesmo, debris celulares, proteínas, carboidrato, lipídios e assim por diante. Então é aqui que a gente separa, é o momento que a gente decide, que a gente consegue obter uma amostra purificada de verdade. Tá? Por quê? Pelo seguinte, a gente terminou a centrifugação, o que nós temos? A amostra separada em fases, né? Nós tínhamos as 2 fases que a gente viu, que começou a se formar lá só pela gravidade mesmo, e aqui a gente tem as 2 fases mais separadinhas, bonitinhas. Na fase aquosa, nós temos o RNA, que é a parte aqui de cima, a parte mais clarinha. E a fase orgânica, que é a cor de rosa, nós temos debris celulares, proteínas, outras coisas, tá? Se a gente tivesse com a amostra de verdade, aqui intermediário, entre a fase orgânica e aquosa, nós veríamos provavelmente uma terceira camada, uma camada mais esbranquiçada, e ali estaria o DNA. Então com esse kit a gente consegue extrair tanto DNA como RNA, até com proteína mesmo. Se a gente fosse trabalhar com DNA e RNA, o RNA está na camada superior, a gente ia retirar essa camada, guardar, e o DNA na fase de baixo, que seria um filetinho branco ali entre as 2 fases. Então agora o segredo é o seguinte, ó, com bastante cuidado para a gente obter a amostra bem pura, eu já deixei 2 tubos aqui separadinhos, eu já fiz 2 tubos, eu escrevi neles, então eu estou com o tubo 2 na mão, até trocar para não ficar certinho, vou pegar o tubo 1 aqui, depois da centrifugação, com as 2 fases separadas, vou abrir o tubo 1, deixar ele aberto aqui do lado, vou deixar o outro tubo 1, que vai receber a minha amostra de RNA aqui separadinha também, e agora, eu com bastante cuidado, é aqui que está o grande lance desse protocolo, aqui com bastante cuidado, que nós vamos fazer, até se você estiver fazendo isso pela primeira vez, eu recomendo que você trabalhe com uma ponteira menor, uma pipeta menor. Aqui eu estou trabalhando com uma ponteira, uma AP1000, só para a gente não demorar muito, mas tem que fazer esse passo com bastante cuidado. Que é o seguinte, vamos pegar a amostra está aqui, separada em 2 fases, você vai retirar, deixa eu ver se para a câmera pegar aqui certinho, ó, você vai retirar a fase superior, que é onde está a amostra de RNA. Então vai puxar aqui com bastante cuidado, sem deixar a fase de baixo
subir junto. Você vai pipetar somente a fase superior. Tá na dúvida se tá puxando a parte de baixo também, a fase rosinha, você para. É melhor aqui nesse caso, ó, dica de ouro. É melhor nesse caso você perder a amostra do que você pegar a amostra demais contaminada com DNA e com proteína, tá bom? Então pega só a fase superior, que é onde está o RNA, passa para o tubo novo. É neste momento aqui que nós estamos fazendo a purificação. Passei para o tubo novo. É nesse momento, exatamente nesse momento que está acontecendo a purificação. A estação a gente fez lá atrás, na homogeneização, aqui é onde nós estamos purificando. Se pegar demais, amostra demais, por um acaso você ficar desconfiado que está pegando a fase de baixo também, para. É melhor parar, pegar menos RNA, extrair menos RNA do que extrair RNA impuro, tá bom? Porque esse protocolo, Tree Reagent, esse protocolo que a gente está utilizando, que ele tende a extrair RNA em grande quantidade. Você já vai ter bastante quantidade aqui, muito provavelmente. Então aqui a ganância não pode falar alto não. Vamos ver se eu consigo tirar mais um pouquinho aqui com cuidado. Já está misturando, né? Eu estou falando aqui bastante com vocês, então as fases estão começando a se misturar. Mas na vida real você não vai ficar de bobeira aqui esperando as fases se misturarem. Então aqui eu fiz, tirei até onde eu me senti confortável, eu não vou mexer mais. Deixa aquele restinho de RNA ali para garantir que o que eu tenho aqui tá puro. E a gente vai fazer o mesmo procedimento agora com o outro tubo. Agora vamos fazer a segunda amostra. Vamos fazer ela aqui mais de perto para você conseguir enxergar direitinho. Aqui está o tubo dela, a segunda amostra está aqui. Ó, as duas fases bem formadinhas. Vamos retirar com bastante cuidado. Eu coloquei aqui na minha pipeta, só para você ter uma ideia, um pouquinho menos de 500 microlitros, tá? Mas se você estiver inseguro, coloque um volume menor e utilize uma ponteira, uma pipeta mais delicada. Aqui para a gente hoje, que é uma demonstração, a gente vai, para não perder tempo, ó, tirei com cuidado, eu estou puxando da superfície, né? Eu coloquei aqui a ponteira, comecei a puxar da superfície, eu não enfiei lá no fundão, não. Vim com bastante cuidado para não misturar as duas fases, não fiquei mexendo no tubo. Na vida real você não vai ficar de bobeira, falando, fazendo outras coisas. Pega o que faz o que você tem que fazer e já passa para o tubo novo. Aqui o tubo vazio, colocando uma quantidade, um volume aceitável. Como eu falei, não precisa pegar tudo não, pega... A ganância aqui faz você perder o jogo, você vai pegar a amostra impura, mas aqui acho que dá para puxar um pouco mais, ó. Dá para puxar um pouco mais, tá? Com cuidado. Vou fazer um negócio aqui para vocês verem, né, que pode acontecer quando você estiver pipetando. Começou a pipetar, tá inseguro aqui, fazendo com cuidado, sentiu que puxou a fase de baixo, esquece, joga fora, acabou. Não tem conversa. Não tem problema perder a fase perder um pouco de material. Deixa ali, não vai contaminar sua amostra por causa de alguns poucos microlitros. Se você quiser muito mesmo, misturou, centrifuga isso aqui de novo, põe para centrifugar e aí você faz as duas fases novamente e retira a fase com RNA, beleza? Com segurança. Então, feito isso, está pronto. A gente não precisa mais ficar aqui na capela, porque agora a gente não vai mais trabalhar com esses materiais tóxicos, a gente pode ir para uma bancada mais aberta e a gente consegue conversar com mais calma também. Nem vou precisar mais desse óculos aqui, e aí a gente fala com mais tranquilidade a partir de agora. Vamos lá para a bancada. A fase crítica passou, se você retirou ali com cuidado a fase superior, agora a gente pode começar a precipitar o RNA, vamos fazer a precipitação do RNA agora com isopropanol absoluto, e depois a gente vai fazer a lavagem do RNA já purificado, né? Mais um passo ali de purificação para deixar ele livre de proteína, qualquer outro contaminante. Fechado? Então vamos começar com o isopropanol agora, primeiro passo para precipitar o RNA. O que a gente vai fazer? Vamos colocar 500 microlitros de isopropanol absoluto, misturar aqui com as amostras, elas vão incubar e depois centrifugar. Vou colocar aqui os 500 microlitros de isopropanol, deixa eu abrir ele aqui antes. Abrimos. Então, 500 microlitros, de novo, aqui isopropanol é volátil também, então cuidado aí na hora da pipetagem, tá? Porque ele vai pingar, não fica de bobeira aí, senão você vai pegar o volume inadequado. Claro que aqui o volume ele é importante, mas não é a coisa mais delicada do processo. É pingar um pouquinho, não tem grandes problemas, tá? Então vou colocar aqui, ó, vou misturar.
Depois no outro tubo, eu vou mostrar em detalhes aí para vocês o que acontece aqui na homogeneização. Talvez vocês estejam vendo aí já, mas depois eu vou dar um close aqui no que acontece na homogeneização do isopropanol com a amostra. Beleza, vamos fazer, deixa eu puxar um descartezinho aqui. Eu vou deixar ele aqui do lado improvisado. Vou fazer a outra amostra agora, vou dar um close aqui para vocês conseguirem enxergar, porque quando a gente coloca o isopropanol, como ele está muito concentrado, ele misturado com a amostra, dá para ver muito bem as duas soluções se homogeneizando. Você mistura o isopropanol que está muito concentrado, na amostra você consegue ver as duas soluções se homogeneizando muito bem. Ó. Então eu vou pegar aqui de um jeito para vocês conseguirem ver. Ó, colocando a solução, tá vendo? Dá para ver as duas soluções ali, ó. Coloquei isopropanol misturando com a amostra, que faz uma homogeneização por pipetagem mesmo, up and down, bonitinho, com cuidado. E aí aqui vamos deixar incubando um tempinho e depois vai para a centrifugação. Aqui a gente vai deixar incubando por uns 10 minutos mais ou menos. E aí depois a gente vai para a centrifugação para fazer a precipitação desse RNA. Agora nós vamos para a segunda rodada de centrifugação. Essa rodada é importante também, porque aqui é nesse momento que o RNA vai ser precipitado. Então aqui no momento que a gente precipita, isolando, mais um passo de isolamento do RNA. E aqui tem uma dica que eu deixei lá naquele vídeo sobre centrifugação que eu falei para vocês, mas vou repetir aqui. Quando vocês forem centrifugar, não esqueça de colocar esse pininho aqui voltado para fora, lá no rotor da centrífuga. O único motivo de você fazer isso é que você tenha certeza que o pellet formado, se formar pellet, nem sempre é um pellet visível, ele vai estar numa localização conhecida aqui do tubo. Porque às vezes não vai formar pellet, se você centrifugar de qualquer orientação aqui no tubo, você vai saber onde que vai estar o pellet ali. Você pode se perder um pouco da amostra. Então é uma ideia, é uma dica que você pode fazer para garantir que não vai perder nada aí da sua amostra. Beleza? Isso aqui é só um tubo de demonstração, nosso tubo já está aqui, vamos rodar. São 12.000 G por 10 minutos, 4 graus Celsius. Então, 8 graus Celsius, 4 graus Celsius. Valendo! Beleza, então agora que o nosso RNA ele foi centrifugado em alta velocidade, misturado com álcool isopropílico, com isopropanol absoluto, a tendência é que esse RNA ele tenha se precipitado, ele vai ficar ali no fundo do tubinho. Como a gente organizou o tubo ali orientado na centrífuga, teoricamente a gente sabe onde está este pellet. O que acontece é que muitas vezes mesmo é normal a gente não visualizar um pellet nesse momento. Isso não significa que tem pouca amostra, que deu errado, nada disso. É normal chegar no final desse passo aqui e você não visualizar o pelletzinho no fundo do tubo. Só que se isso acontecer com você, não desanima. Continua o protocolo como se nada tivesse acontecido, como se o pellet estivesse lá, normalmente, vivendo ali dentro. Considera que ele está ali, mesmo que ele não esteja, que vai ser o nosso caso, porque aqui é uma demonstração, né? Você segue o protocolo normalmente, que vai dar certo lá na ponta. Não desista nesse momento, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora é retirar o álcool isopropílico, o isopropanol, jogar fora, descartar e fazer a lavagem desse pellet com etanol 75%. E aí centrifugar de novo no processo de lavagem e aí tá pronto para a gente ressuspender essa amostra e guardar, né? Guardar e utilizar e depois seja lá o que você for fazer. Beleza? Então vamos fazer isso, ó. Para a retirada do isopropanol, vou pegar a amostra. Teoricamente, então, quando você termina de centrifugar, como você colocou esse tubinho lá na centrífuga, orientado, né? Com o pininho dele aqui orientado, você sabe, você tem certeza absoluta que o pellet ele vai estar concentrado desse lado aqui, na mesma orientação do pininho, certo? Então o pellet vai estar aqui, mesmo que você não consiga enxergar, você saiba que o pellet está ali. Então você vai retirar agora o sobrenadante aqui com cuidado, vai retirar o sobrenadante contra a posição do pellet. O pellet ele não se desfaz, ele não vai se desfazer aqui com etanol, com isopropanol absoluto, ele não vai se desfazer, ele vai continuar com o pellet. E dificilmente você vai puxar o pellet e conseguir pipetar ele. Mas faça com cuidado para evitar que, sei lá, eventualmente você, principalmente quando você não enxerga o pellet, puxar ele e perder nesse momento. Vai retirar aqui o sobrenadante, vai tirando devagarzinho, da superfície para o fundo, sem colocar a ponteira lá no fundão de vez, vai retirando com cuidado. A hora que chegar aqui no fim, já descarta um pouco. Se quiser trocar até para uma ponteira mais delicada,
pode trocar para fazer esse passo aqui com mais tranquilidade, tira todo o sobrenadante e, teoricamente, o pellet está ali naquele cantinho, mesmo que você não esteja enxergando. Então, tirou todo o isopropanol, beleza, aqui está pronto. Vamos deixar ele aqui, daqui a pouco a gente coloca o etanol 75. Vamos fazer a mesma coisa para a amostra 2. Retira com cuidado, dá a superfície para o fundo, soltando o êmbolo da pipeta devagar, sem encostar a ponteira ali ó, na região onde teoricamente encontra-se seu pellet. Eu falo teoricamente porque talvez, em alguns casos, não tenha amostra, né? Um erro aconteceu, pode ser que não tenha amostra, mas geralmente não tem erro não, vai dar certo. Tira aqui todo o sobrenadante. Não precisa se preocupar em secar o tubo nesse momento, não precisa, que a gente vai fazer lavagem, vai continuar com o etanol aqui, tá bom? Então não tem grandes problemas. Agora a gente vai colocar 1 ml de etanol 75%, que eu já deixei ele até aberto aqui, inclusive, que foi aquele etanol que a gente preparou lá na capela, no começo, naquela primeira incubação, e deixou ele prontinho já. Então agora que a gente vai utilizar, que é na lavagem. Então vamos pegar aqui 1 ml de etanol 75%, coloca aqui, eu gosto de colocar aqui, uma dica, mas não é obrigatório, eu gosto de jogar o etanol aqui já direto em cima do pellet, e aí pode ser com vigor mesmo, porque a ideia é que é lavar o RNA que está aqui dentro, né? Então coloquei aqui o etanol, na amostra 1, vamos colocar na amostra 2, etanol 75%, ele é 75% por quê? Por que ele é 75% no absoluto? Porque o RNA aqui já está precipitado, você não quer precipitá-lo de novo, não precisa, que ele já está precipitado, mas ao mesmo tempo você quer, para esse processo de lavagem ser eficiente, não pode ser absoluto, senão não vai ter nada de solubilidade desse RNA aqui. E o etanol, de fato, não vai lavar. Se ele fosse 100% absoluto, não lavaria. Então aqui, para lavar, tem que ser 75%, tem que ter um pouquinho de água misturada. Fechou? Misturou aqui no pellet. Agora, é importante homogeneizar isso aqui muito bem. Se você tiver um vórtex no seu laboratório, você vai vortexar. Se você não tiver um vórtex, vai fazer o up and down com a pipeta, mas com vigor, tá bom? Tem um vórtex aqui que eu nem deixei ele preparado. Vamos ver se ele tá ligado. Ah, ele tá ligado já. Vou fechar esse tubão aqui para não derramar. E dá uma vortexada aí vigorosa, deixa ele vortexando bem, que vou tirar a caixinha amarela aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Vou colocar aqui para trás. Deixa ele vortexando bem pelo seguinte, aqui o objetivo é você lavar esse pellet, né? O RNA que está pelletizado aqui, mesmo que você não enxergue, tem que entrar em contato com o etanol 75%. Então tem que lavar, o etanol aqui está lavando, desfazendo qualquer outra proteína que esteja ali associada, qualquer outra impureza, tá bom? Então, vortexa bem, dá um spin, né? Se não tiver um spin, é que é bom fazer, se quiser fazer direitinho, dá um spin, mas tira o excesso de etanol aqui da parede do tubo, e agora a gente vai direto lá para a centrífuga e fazer a última rodada de centrifugação, que é depois dessa lavagem. Vamos lá! Última rodada de centrifugação, agora a gente vai fazer a lavagem do pellet com etanol 75%, vai lavar aqui, uma centrifugação mais de leve agora, ela vai ser por 7.500 G, 5 minutinhos, 4 graus Celsius também, só para fazer a lavagem importante, mas tem que fazer a lavagem. O RNA está precipitado, agora a gente vai retirar qualquer resíduo ali de impureza, proteína, que ainda esteja associado com a molécula, nesse passo de lavagem. Vamos lá, a amostra já está aqui dentro, última rodada, valendo! Fizemos a última rodada de centrifugação, teoricamente essa amostra agora está lavada, bonitinha, pronta para você ressuspendê-la. Ressuspender é colocar novamente essa amostra de RNA em solução, porque a gente precipitou, né, com o etanol, com o isopropanol, depois lavando com o etanol, agora a gente vai ressuspender, colocá-la novamente em solução para você seguir com os passos aí de controle de qualidade, com as suas reações mesmo, o que você for fazer. Tá bom? Agora, o próximo passo é retirar o etanol 75% que a gente utilizou para lavar. A gente pode retirar aqui, inclusive no passo anterior também, né, quando a gente utilizou o isopropanol, você pode retirar com a pipeta, como eu mostrei para vocês, com cuidado ali, puxando de cima para baixo, para não mexer no pellet, mas muitas vezes, principalmente você consegue visualizar o pellet, você não precisa ter esse cuidado todo, você pode simplesmente, vou até colocar o descarte aqui,
você pode simplesmente pegar a amostra, que acabou de centrifugar, está lavadinho, o pellet vai estar aqui no cantinho, né? Se você estiver visualizando ele, você pode simplesmente inverter aqui e remover o RNA, ou o etanol, e o isopropanol também. Mas faça isso se você estiver visualizando. Se estiver visualizando, não tem porquê arriscar, né? Apesar de ser bem difícil do pellet desprender ali do fundo, tá bom? Inverte aqui. Agora é o seguinte, ó, fez isso, o que você pode fazer é retirar o excesso de etanol, que agora o etanol não nos interessa mais, vai retirar o excesso de etanol, você pode fazer isso ali no sentido oposto da localização do pellet, retira esse excesso, com cuidado, né? Agora a gente não quer mexer no pellet. Faz isso para um, faz isso para o outro. E agora você vai, para remover o excesso final aqui, né, o que sobrar, o que possivelmente sobrar de etanol aqui no seu tubo, vai deixar secando ali. Ele é a tampinha aberta mesmo, deixa ele com a tampinha aberta. Você pode deixar ele num papelzinho, se você quiser tirar um pouco do excesso do etanol que está aqui na tampa aqui batendo, pode deixar aquele secando num papelzinho, mas se você quiser deixar ele secando simplesmente na bancada, com o tubinho aberto, pode deixar secando aqui também. O protocolo fala de você deixar até 10 minutos, só que aqui tem um segredo, aqui tem uma dica de ouro para vocês. A dica de ouro é a seguinte, você secar de menos isso daqui, você não secar, não eliminar o etanol suficientemente, o que vai acontecer? O etanol vai continuar presente na sua amostra. E esse excesso de etanol pode prejudicar suas reações lá na frente. A análise de controle de qualidade vai prejudicar a ação enzimática lá na frente. Então o excesso de etanol, nesse momento, ele pode prejudicar as suas reações lá na frente. Ao mesmo tempo, se você secar excessivamente esse pellet, esse RNA que está ali, tirar e remover todo o etanol, consequentemente você resseca ele. O processo vai ressecando a sua amostra. E quando você resseca, na hora de ressuspender, de recuperar, ressolubilizar essa amostra, o processo fica mais difícil. E aí o rendimento da extração ele cai. Então, não pode secar pouco, não pode secar demais. É um meio termo. O protocolo fala até 10 minutos. Eu tenho um número mágico, que para mim sempre funcionou. Você pode testar no seu laboratório. 4 minutos. 4 minutos na bancada, secando aí bonitinho. É o suficiente. Deu esses 4 minutos, a gente vai para o último passo, que é o penúltimo passo, na verdade. Tem um passo extra ali que você pode fazer ou não. Mas, basicamente, o último passo que é ressuspender a sua amostra com TE, com água, com outro tampão. Vamos esperar aqui incubar e a gente já volta. Incubou, o tempo que você determinar no seu laboratório, aqui para mim 4 minutinhos, está de bom tamanho. Vamos ressuspender essa amostra, homogeneizar colocando água. A água tem, na verdade, aqui é o seguinte, ó. Como você vai ressuspender essa amostra? Vai ser uma solução que você vai determinar. Pode ser água, pode ser TE, que é um tampão composto por tris-EDTA, pode ser um outro tampão, pode ser LOU-TE, você que vai determinar qual é o tampão que você vai utilizar para ressuspender. Como que você vai saber? Assiste o vídeo que eu vou deixar aqui em cima para quem está no YouTube, para quem está no Clube do DNA, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu explico qual solução que é a mais adequada para você. Tem um porquê de você escolher água ou TE ou outro tampão, beleza? Então assiste esses vídeos aí para você fazer com segurança. Aqui a gente vai fazer com água. Vamos lá, vamos colocar um volume, aqui o protocolo não fala exatamente o volume que a gente vai colocar de água, mas geralmente de 20 a 50 microlitros de tampão de água que funciona bem. Eu vou colocar 30 microlitros aqui, que geralmente é um volume legal para a gente fazer os próximos passos. Então aqui simplesmente vamos pegar a água, 30 microlitros, já está ali cotado aqui bonitinho, 30 microlitros. Vamos ali onde está o pellet, naquela porçãozinha lá na bundinha do tubo, onde está o pellet, joga a água ali dentro e aqui, ó, homogenização. Tem que desfazer o pellet. Se você estiver enxergando o pellet aí no seu caso, tem que desfazer o pellet aqui, tá? Vai homogeneizando aqui até ele se desfazer, até ele desaparecer, ele ficar invisível, completamente solubilizado na água. Então sem preguiça nesse momento. Sem preguiça nesse momento. Faz a homogenização aí até você garantir que o pellet está desfeito. Se você não estiver enxergando o pellet, fica nesse tempo que eu estou aqui fazendo mais ou menos, que com certeza em algum momento ele vai desfazer. Feito isso, ó, tá pronto aqui já. O ideal é você ou ir para o próximo passo que eu já vou explicar, ou guardar ou colocar no gelo, tá bom? Já vou falar sobre isso daqui a pouco. Só vamos fazer a outra amostra antes.
30 microlitros de água aqui na segunda amostra. Mesma coisa, homogeneiza aí muito bem. Desfaz o pellet. Sem preguiça, com cuidado. Garantir que a sua amostra foi solubilizada, foi ressuspendida de fato, tá bom? Agora, basicamente você tem duas opções. A primeira opção está pronto. Pegar essas amostras aqui e guardar. Vou colocar no gelo para você seguir para os próximos passos, ou você guarda essas amostras depois, já no menos 20, aí onde você for armazenar. Ou você tem a possibilidade também de, se for um pellet difícil de desfazer, se você quiser garantir que aquele pellet ele foi solubilizado, pode incubar a 60 graus Celsius no banho-maria, um banho seco mesmo. Pode incubar por 60 graus Celsius por um tempo para garantir que aquele RNA ali foi de fato solubilizado, sua amostra foi de fato ressuspendida, beleza? Mac, brigadão demais aí por vocês terem disponibilizado esse laboratório aqui para mim, foi uma gentileza do fundo do coração, obrigado, eu agradecendo vocês e em nome das pessoas que estão aprendendo aqui também, da prática, vendo na prática como que faz esse tipo de extração, então brigadão do fundo do coração. E obrigado você também que ficou até agora aqui comigo assistindo esse protocolo. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado esse vídeo. E se você gostou, compartilhe com um amigo, porque você vai fazer a gente distribuir esse conteúdo com mais facilidade, você vai fazer com que a gente alcance mais pessoas e democratizar o conhecimento, que muitas vezes, por muito tempo, ele foi muito fechado, que são as técnicas de biologia molecular e outras coisas relacionadas a genética, a biotecnologia e assim por diante. Eu sou Eduardo Castanho do Universo da Biomol, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.